O milionário vê sua ex-esposa vendendo churros na rua, com dois gêmeos idênticos a ele. Alexandre Guedes sentiu o peito apertar enquanto o motorista parava o carro no semáforo vermelho. 6 anos haviam passado desde que Daniela sumiu de sua vida, e agora lá estava ela, em uma barraca improvisada de churros, na esquina mais movimentada da Avenida Paulista. Mas não foi a visão da ex-esposa que fez seu mundo parar. Eram as duas crianças loiras ao lado dela, brincando com a massa enquanto ela fritava os churros. As contas eram simples demais para ignorar. Os meninos tinham cerca de 5 anos, o mesmo tempo desde que ela desapareceu, após aquela briga horrível em que ele escolheu fechar um negócio importante em vez de acompanhá-la à consulta médica que ela tanto pedia. Senhor Guedes, o semáforo ficou verde, avisou o motorista. Alexandre não respondeu. Seus olhos estavam fixos naquelas crianças que tinham seu cabelo loiro claro, seu nariz levemente arrebitado. Até o jeito que um deles coçava a orelha era idêntico ao gesto que ele fazia desde pequeno. "Estacione ali", ordenou com a voz trêmula. O motorista obedeceu sem questionar. Alexandre desceu do carro com as pernas bambas, sentindo o cheiro de canela e açúcar que vinha da barraca. Daniela estava de costas, vestindo uma camiseta marrom simples e uma calça jeans desgastada. O cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo mal feito e os ombros estavam mais curvados do que ele lembrava. Ele se aproximou lentamente, com o coração batendo tão forte que parecia que todos na rua podiam ouvir. Um dos meninos o viu primeiro e sorriu com aquela inocência infantil, mostrando os dentinhos brancos. "Bom dia, senhor", disse o menino. Daniela virou-se na hora. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, passando por todas as cores possíveis em segundos. Apertou a espátula com tanta força que os dedos ficaram brancos. "Alexandre", foi tudo o que conseguiu dizer. "Daniela, eu..." tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta quando as duas crianças se colocaram ao lado dela, olhando com curiosidade para aquele homem de terno caro. "Mãe, quem é esse senhor?", perguntou o outro menino, puxando a barra da camiseta dela. "Ninguém importante, meu amor", respondeu Daniela rapidamente, mas a voz tremeu. "Vão lá dentro guardar aqueles pacotes de guardanapos para a mamãe." As crianças obedeceram, entrando na pequena estrutura improvisada atrás da barraca. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ninguém importante. As palavras ecoaram em sua mente como um grito. "São meus filhos." Não foi uma pergunta, foi uma afirmação rouca. Daniela limpou as mãos no avental, manchado de açúcar, e o encarou com aqueles olhos castanhos que ele tanto amou. Mas agora estavam diferentes, mais duros, cheios de uma dor que ele reconhecia como sua culpa. "Eram seus filhos, se você tivesse querido saber", respondeu ela em voz baixa, mas firme. "Agora são só meus." "Como assim, se eu tivesse querido saber?" "Você sumiu, Daniela. Foi embora sem deixar endereço, telefone, nada." "Eu tentei te contar." A voz dela subiu um pouco, mas logo se conteve, olhando ao redor para ver se alguém estava prestando atenção. "Liguei para o seu escritório 5 vezes no dia seguinte à nossa briga. Falei com sua secretária e aquela Fernanda. Ela disse que você não queria falar comigo, que mandou avisar que qualquer coisa seria resolvida por advogados." Alexandre sentiu o chão fugir sob seus pés. Fernanda mencionou vagamente que a ex-esposa ligara, mas disse que era só para pedir mais dinheiro, que não era para se preocupar. Ele estava tão imerso naquele projeto de expansão da empresa que nem pensou 2 vezes. "Eu não sabia que você estava grávida", sussurrou. "E acha que isso muda alguma coisa agora?" Daniela pegou mais massa e começou a enrolar churros com movimentos mecânicos, como se precisasse fazer algo com as mãos para não desmoronar. 6 anos, Alexandre.
6 anos criei essas crianças sozinha. Passei fome para que elas tivessem comida. Dormi no chão para que tivessem colchão. Você não faz ideia do que foi. Deixe eu ajudar, então. Não preciso da sua ajuda. Cortou secamente. Estamos bem assim. Alexandre olhou ao redor. A barraca era velha, remendada em vários lugares com fita adesiva. As rodas estavam tortas e havia uma rachadura na chapa onde ela fritava os churros. Os pacotes de açúcar eram de marcas baratas e ele viu que ela usava uma garrafa de refrigerante de 2 litros cortada ao meio como recipiente para o óleo quente. Isso não é estar bem, Daniela. É mais digno do que qualquer coisa que você poderia me oferecer. Ela finalmente parou de fazer churros e o encarou de frente. Construí isso com minhas próprias mãos. Ninguém me deu nada, e meus filhos sabem o valor do trabalho, sabem o que é ganhar as coisas com honestidade. Nossos filhos, corrigiu em voz baixa. Não, a voz dela foi firme, definitiva. São meus filhos. Você perdeu esse direito quando escolheu uma reunião de negócios em vez de estar comigo quando mais precisei. As crianças voltaram naquele momento, carregando os pacotes de guardanapos e rindo de alguma piada entre eles. Alexandre ficou paralisado, olhando para eles. Um tinha uma pequena marca de nascença no pescoço, parecida com a do pai. O outro tinha aquela covinha no queixo, que era a marca da família Guedes. Pronto, mãe, anunciou um deles, orgulhoso. Muito bem, meus amores. Daniela sorriu com tanta ternura que Alexandre sentiu o peito ainda mais apertado. Ela nunca tinha sorrido assim para ele. Como eles se chamam? Perguntou. Daniela hesitou, mas respondeu: Mateus e Diego. Nomes bonitos. São nomes que escolhi sozinha, deixou claro, como tudo na vida deles. Um cliente se aproximou, pedindo churros, e Daniela voltou ao trabalho como se Alexandre não estivesse ali. Ele ficou parado, sem saber o que fazer, sentindo-se um idiota completo em seu terno de R$ 3.000, enquanto sua ex-esposa e seus filhos lutavam para sobreviver vendendo churros na rua. Vou voltar, disse finalmente. Não precisa. Vou voltar mesmo assim. Daniela não respondeu, concentrada em fritar os churros para o cliente. Alexandre voltou ao carro com passos lentos, sentindo o peso de 6 anos de arrependimento esmagando seus ombros. No banco traseiro, pegou o celular e buscou o número da empresa de investigação que usava para assuntos corporativos. Precisava saber onde Daniela morava, em que condições vivia com as crianças. Para onde, senhor? Perguntou o motorista. Para o escritório, respondeu Alexandre, mas sua cabeça estava a quilômetros dali, presa naquela esquina, onde 2 crianças loiras brincavam alheias ao drama que se desenrolava ao redor. No escritório, não conseguiu se concentrar em nada. Cada relatório que tentava ler virava um borrão. Cada reunião parecia inútil e vazia. Tudo em que podia pensar era em Mateus e Diego, seus filhos. Ele tinha filhos e não sabia. Fernanda entrou na sala no fim da tarde com uma pilha de contratos para assinar. Ela tinha 32 anos, era eficiente e havia sido seu braço direito nos últimos 8 anos. Mas agora, Alexandre a olhava com outros olhos. Fernanda, senta um minuto, disse, apontando a cadeira à frente da mesa. Aconteceu alguma coisa, Sr. Guedes? Você lembra quando Daniela ligou aqui há uns 6 anos? O rosto dela ficou levemente pálido, mas ela se recuperou rápido. Lembro vagamente, foi logo depois do seu divórcio, não foi? O que ela disse exatamente nessas ligações? Ela queria falar com o senhor, mas expliquei que estava ocupado e que qualquer assunto devia ser tratado com os advogados. Respondeu Fernanda com voz firme, profissional. Era o que o senhor me orientou a fazer com as ligações dela. Eu nunca dei essa instrução, disse Alexandre lentamente, observando a reação dela. Senhor, o senhor estava tão focado no projeto de expansão naquela época,
Achei que estava fazendo o melhor para o senhor, poupando-o de mais problemas com sua ex-esposa. Ela estava grávida, Fernanda. Tentava me dizer que estava grávida de gêmeos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Fernanda abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sabia. Não sabia ou não quis saber. Senhor Guedes, juro que ela não mencionou gravidez nas ligações. Só disse que precisava falar urgentemente com o senhor. Mas toda ex-esposa diz isso quando quer atenção ou dinheiro. Alexandre respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a ferver dentro dele. Você não tinha o direito de fazer esse julgamento. Não era sua decisão tomar. Desculpe-me, disse ela, mas a voz não soou sincera o suficiente. Pode sair. Quando Fernanda saiu da sala, Alexandre afundou na cadeira executiva e cobriu o rosto com as mãos. 6 anos. 6 anos de aniversários perdidos. Primeiras palavras não ouvidas. Primeiros passos não vistos. 6 anos de Daniela lutando sozinha, enquanto ele construía um império que agora parecia vazio e sem sentido. O investigador ligou no dia seguinte com informações completas. Daniela morava em um quartinho nos fundos de uma casa velha, no bairro da Penha. Pagava R$ 400 de aluguel e dividia o banheiro com outras 3 famílias. Acordava às 5 da manhã para preparar a massa dos churros. Levava as crianças para uma creche comunitária às 7. Trabalhava das 8 da manhã às 7 da noite na rua, pegava os meninos e chegava em casa às 8 para banhá-los, jantar e colocá-los para dormir. Depois disso, limpava a barraca e preparava tudo para o dia seguinte, geralmente dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite. Alexandre sentiu um nó na garganta ao ouvir cada detalhe. Daniela sempre foi forte, mas ninguém merecia essa vida de sacrifício. E as crianças, suas crianças, estavam crescendo em uma situação precária enquanto ele vivia em um apartamento de 500 metros e tinha 3 carros na garagem. Voltou à barraca de churros no dia seguinte, dessa vez sem o carro chamativo. Foi a pé, vestindo jeans e uma camisa simples. Daniela o viu de longe e seu rosto se fechou imediatamente. Achei que tinha deixado claro que não te quero aqui. As crianças não estão, observou ele. Estão na creche, onde devem estar, aprendendo, brincando com outras crianças, tendo uma infância normal dentro do possível. Daniela, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você já viu, satisfez sua curiosidade. Agora pode voltar para sua vida perfeita. Minha vida não é perfeita, disse ele em voz baixa. Não sem vocês. Ela deu uma risada amarga, enquanto recheava churros com doce de leite. Que engraçado! Há 6 anos, sua vida era perfeita demais para ter espaço para mim. O que mudou? Eu mudei, ou pelo menos estou tentando mudar. Tarde demais. Ela embrulhou os churros para um cliente que acabara de chegar e fez a venda com um sorriso profissional que sumiu assim que a pessoa se afastou. Alexandre ficou ali, parado ao lado da barraca, ignorando os olhares curiosos dos outros vendedores ambulantes da região. Reconheceu alguns rostos, pessoas que trabalhavam ali há anos, e sentiu vergonha por nunca tê-los notado, de verdade antes. Para ele, eram apenas parte da paisagem da cidade, invisíveis em sua correria diária. Pelo menos me deixa ajudar financeiramente. Tentou novamente. Não, Daniela, seja razoável. Eles também são meus filhos. Tenho direito. Direito! Ela virou tão rápido que a espátula quase voou da mão. Quer falar de direitos? Onde estava seu senso de dever quando passei a gravidez inteira sozinha com medo, sem saber se ia dar conta de tudo? Onde estava quando tive que parir em uma cama de hospital público, sozinha, sem ninguém para segurar minha mão? Onde estava nas noites em que eles choravam doentes e eu não tinha dinheiro nem para o remédio mais barato? Cada palavra era uma facada. Alexandre sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não as deixou cair. Eu não sabia. E de quem é a culpa? A voz dela se quebrou.
Eu tentei, Alexandre. Tentei te contar, mas você estava ocupado demais construindo seu império para se importar com o que tinha destruído. Deixa eu consertar isso agora. Há coisas que não se consertam. Ela lhe deu as costas novamente. Só se aprende a viver com elas. Alexandre ficou mais 20 minutos ali, em silêncio, apenas observando. Viu como ela tratava cada cliente com simpatia, até os mais rudes. Viu como limpava a barraca entre um pedido e outro, mantendo tudo impecável apesar das ferramentas precárias. Ele viu a determinação em cada movimento dela, a força que ele sempre amou, mas nunca soube valorizar. Tudo bem. Quando finalmente foi embora, passou por uma loja de brinquedos. Comprou carrinhos de controle remoto de última geração, 2 kits de massinha, jogos educativos, livros infantis, encheu 3 sacolas com presentes e voltou à barraca de churros. "O que é isso?" perguntou Daniela ao ver as sacolas. "Presentes para as crianças. Leve isso embora, Daniela. Eu disse para você levar." Falou mais alto, chamando a atenção de alguns pedestres. "Você não pode simplesmente aparecer depois de 6 anos e comprar o amor deles com brinquedos caros. Não é o que estou tentando fazer." "Então o que é?" Ela cruzou os braços. "Acha que pode compensar 6 anos de ausência com carrinhos de controle remoto?" Alexandre olhou para as sacolas em suas mãos. De repente, pareceram ridículas, inadequadas, uma tentativa patética de comprar o que não se compra. "Você tem razão", disse em voz baixa. "Desculpe-me, não pensei direito." Ele se virou para ir embora com as sacolas, mas a voz dela o interrompeu. "Deixe aí." "O quê?" "As sacolas. Deixe aí." Daniela suspirou, cansada. "As crianças vão gostar. Só não apareça esperando que te tratem como pai. Por causa disso." "Entendido." Alexandre deixou as sacolas no chão, ao lado da barraca, e foi embora com o coração um pouco menos pesado. Era um começo pequeno, mas era um começo. Naquela noite, ficou no escritório até tarde, mas não trabalhando. Estava vendo fotos antigas de quando ele e Daniela eram casados. Conheceram-se na universidade, ele cursando administração e ela pedagogia. Ela queria ser professora. Sonhava em abrir uma escola comunitária para crianças carentes. Ele queria construir empresas, ganhar dinheiro, provar ao pai, que falecera jovem, que poderia ser bem-sucedido. No início, equilibravam-se bem. Ela apoiava os projetos dele. Ele incentivava os sonhos dela. Casaram-se jovens, cheios de planos e promessas, mas, conforme a empresa crescia, Alexandre foi se afastando. As reuniões até tarde viraram rotina. As viagens de negócios ocupavam os fins de semana. Os jantares românticos foram substituídos por lanches rápidos entre compromissos. Daniela aguentou firme por 3 anos. Tentou conversar, tentou mostrar que ele estava perdendo o equilíbrio, mas Alexandre estava cego pela ambição, surdo a tudo que não fosse lucros e crescimento. A gota d'água foi aquela consulta médica. Ela pediu 3 vezes que ele a acompanhasse. Disse que era importante, que o médico precisava falar com os dois. Mas ele marcou uma reunião com investidores japoneses no mesmo horário e escolheu o negócio. Quando Daniela voltou daquela consulta, estava diferente, calada, distante. 2 dias depois, fez as malas e sumiu. Alexandre mal notou no início. Tão absorto estava no projeto de expansão para São Paulo. Quando finalmente caiu a ficha, ela já havia trocado o número de telefone, fechado as redes sociais, desaparecido completamente. Ele tentou encontrá-la nas primeiras semanas, mas sem muito empenho. No fundo, uma parte dele se sentiu aliviada. Sem Daniela exigindo atenção, ele podia se dedicar completamente ao trabalho. O divórcio foi resolvido pelos advogados. Ela não pediu nada, além da pequena parte que tinham juntos, que mal dava para comprar um carro simples. E agora, 6 anos depois, Alexandre entendia o verdadeiro preço daquelas decisões. Não era o dinheiro que ganhou ou deixou de ganhar.
Era o riso dos filhos que nunca ouviu. Eram as primeiras palavras que não presenciou. Era a chance de ser pai desde o início, de estar presente, de construir memórias que agora eram apensio system, apenas buracos vazios na vida dele. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Daniela sem saber se ela leria. Desculpe-me por tudo. Sei que não posso voltar no tempo, mas quero estar presente de agora em diante. Não precisa ser como antes. Só quero conhecer nossos filhos. Por favor. A resposta veio 2 horas depois, quando ele já estava quase dormindo no sofá do escritório. Eles acordam às 6h30. Se você realmente quer conhecê-los, venha à minha casa amanhã a essa hora. Vou te mandar o endereço, mas há regras. Não diga que é o pai deles ainda. Não prometa nada que não vá cumprir e não traga presentes. Se não puder seguir isso, é melhor nem vir. Alexandre leu e releu a mensagem. Respondeu apenas: estarei lá. Não dormiu naquela noite. Ficou deitado, olhando para o teto da sala, pensando em como seria ver as crianças na casa delas, no ambiente delas. Que tipo de crianças eram? Será que eram bagunceiros ou organizados, falantes ou tímidos? Ele não sabia nada sobre os próprios filhos, e isso doía mais que qualquer fracasso nos negócios. Às 5h30 da manhã, já estava de pé, tomando banho, escolhendo roupas casuais. Nada de terno, nada que gritasse dinheiro. Jeans, camiseta branca simples, tênis. Queria parecer acessível, que as crianças não se assustassem com ele. O endereço que Daniela mandou ficava em um bairro que Alexandre nunca visitara. Ruas estreitas, casas coladas umas nas outras, fios elétricos emaranhados formando teias entre os postes. Ele estacionou o carro 2 quadras antes, com medo de que o veículo importado chamasse muita atenção ou fosse roubado. A casa era pequena, de 2 andares, pintada de um amarelo desbotado que provavelmente já fora vibrante muitos anos antes. Uma grade de ferro enferrujada separava a calçada do pequeno quintal de terra. Alexandre tocou a campainha e esperou com o coração batendo forte no peito. Daniela abriu a grade, o cabelo estava molhado, vestia um moletom velho e uma camiseta larga. Sem maquiagem, com olheiras profundas, parecia exausta, mas, ao olhar para Alexandre, seus olhos estavam alertas, protetores. Chegou cedo, disse ela. Não consegui dormir. Eles ainda estão tomando café da manhã. Entra, fez um gesto para que ele passasse. O quartinho nos fundos era menor que o closet de Alexandre. Uma cama de casal velha ocupava metade do espaço, com um beliche improvisado no canto. Uma cortina separava a área de dormir de uma mini cozinha com fogão de 2 bocas e uma pia manchada. Havia roupas penduradas em varais improvisados no teto. O cheiro era de café fresco, misturado com a umidade de paredes velhas. Mateus e Diego estavam sentados no chão, comendo pão com manteiga em um prato de plástico colorido. Usavam pijamas remendados várias vezes, mas limpos e bem cuidados. Ao verem Alexandre, os 2 pararam de comer e o olharam com curiosidade. Crianças, este é. Daniela hesitou, e Alexandre viu a luta interna no rosto dela. Este é Alexandre, um amigo da mamãe. Oi, disseram os 2 em uníssono. Alexandre se ajoelhou para ficar na altura deles, com um nó enorme na garganta. De perto, eram ainda mais parecidos com ele do que notara antes. Mateus tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha, provavelmente de uma queda. Diego tinha os olhos ligeiramente mais puxados, como os da avó paterna de Alexandre. Oi, conseguiu dizer, com a voz embargada. Prazer em conhecê-los. Você é alto, observou Mateus. Tem um relógio maneiro, apontou Diego para o pulso de Alexandre. Ele olhou para o relógio dourado que usava há anos, de repente envergonhado do objeto caro. Ganhei de presente há um tempo. A mamãe não tem relógio, disse Mateus com inocência. Ela vê as horas no celular velho. Mateus, repreendeu Daniela suavemente. É verdade, mãe.
O menino deu de ombros e voltou a comer seu pão. Alexandre ficou ali por 1 hora, apenas observando a rotina matinal deles. Viu Daniela pentear o cabelo das crianças com infinita paciência, mesmo quando reclamavam dos nós. Viu como ela revisava as mochilas da creche, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. Viu como os três se abraçavam antes de sair, um ritual claramente estabelecido. Posso levá-los à creche? Ofereceu. Daniela o encarou por um longo momento. Hoje não. É muito cedo. Eles mal te conhecem. Então, quando? Não sei, Alexandre. Vamos devagar. Mas posso voltar? Ela suspirou. Pode, mas nos horários que eu determinar e seguindo minhas regras. As crianças são minha prioridade. Se eu sentir que você vai machucá-los de alguma forma, acabou. Eu nunca os machucaria. Você não sabe o que pode machucar uma criança, disse ela em voz baixa. Promessas quebradas, ausências repentinas, esperanças criadas e destruídas. Você precisa estar certo de que está pronto para isso antes de entrar na vida deles de verdade. Estou. Então prove. Nos dias seguintes, Alexandre estabeleceu uma nova rotina. Acordava cedo e ia à casa de Daniela para ver as crianças tomarem café da manhã. Não ficava muito, só 20 ou 30 minutos, mas estava presente. As crianças começaram a se acostumar com ele, deixaram de estranhar sua presença. Uma manhã, Diego perguntou: "Você vai casar com a mamãe?" Daniela quase engasgou com o café. Alexandre corou. "Por que acha isso, campeão?" Perguntou com cuidado. "Porque você vem aqui todo dia, igual o tio João da dona Carmen vem vê-la", explicou o menino com a lógica simples das crianças. E depois, eles casaram. "Alexandre e eu somos só amigos", disse Daniela rapidamente. "Amigos se visitam." "Tá bom." Diego pareceu aceitar a explicação e voltou a comer, mas a pergunta ecoou na mente de Alexandre o dia todo. Casar com Daniela outra vez? Ele nem sabia se ela ainda sentia algo por ele, além de ressentimento. E ele ainda a amava? Ou era apenas culpa e arrependimento que o traziam de volta? Não tinha resposta. A mãe de Alexandre, Graciela Guedes, ligou uma tarde pedindo para conversar. Tinha 72 anos, era uma mulher de personalidade forte, que ajudara a construir o império empresarial ao lado do marido falecido. Após a morte dele, afastou-se dos negócios, mas mantinha opiniões firmes sobre tudo que envolvesse a família. "Filho, preciso falar com você", disse quando ele atendeu. "Oi, mãe. Sobre o quê?" "Sobre esses rumores que estão circulando. Te viram em um bairro pobre visitando uma vendedora de churros. As pessoas estão comentando." Alexandre suspirou. Claro que alguém o viu e contou à mãe. O círculo social dela era formado por senhoras da alta sociedade que não tinham mais o que fazer além de fofocar. "Não são rumores, mãe. É verdade. E tem mais. Ela é minha ex-esposa, Daniela." Silêncio do outro lado da linha. "A garota com quem você se casou na universidade?" perguntou Graciela, por fim. "A mesma. E por que você estaria visitando ela?" Alexandre respirou fundo. "Porque ela tem 2 filhos. Meus filhos, gêmeos de 5 anos que eu não sabia que existiam." Outro silêncio, este mais longo. "Venha jantar em casa hoje à noite", disse Graciela finalmente, a voz controlada, mas carregada de emoção. "Precisamos conversar sobre isso pessoalmente." A mansão da família Guedes ficava em um condomínio de luxo. Alexandre cresceu ali. Tinha memórias de correr pelos jardins enormes, de festas de aniversário com palhaços e pôneis, de natais com árvores de 3 metros e presentes empilhados. Agora, o lugar parecia apenas grande e vazio demais. Graciela o esperava na sala de jantar, com a mesa posta para 2. Usava um vestido elegante, mesmo estando em casa, o cabelo grisalho impecavelmente arrumado, postura ereta. Mas, quando Alexandre se aproximou, viu lágrimas nos olhos dela. "Tenho netos", disse simplesmente. E não sabia. "Mãe, eu também não sabia. Como isso aconteceu?"
Alexandre contou tudo: a briga, o sumiço de Daniela, as ligações bloqueadas pela secretária, os anos de silêncio. Graciela ouvia em silêncio, o rosto passando por várias emoções. Quero conhecê-los, disse quando ele terminou. Não é tão simples, mãe. Daniela está muito magoada. Mal me deixa me aproximar. Se você chegar querendo impor a autoridade de avó, acha que sou tão insensível? Perguntou Graciela, magoada. Sei que é uma situação delicada, mas são meus netos, Alexandre, meu sangue. Sua irmã tinha só 3 anos quando seu pai nos deixou, e eu nunca tive a chance de ter mais filhos. Essas crianças são a continuação da nossa família. Entendo, mãe, mas precisamos ir com calma. Deixe-me preparar o terreno primeiro. Quanto tempo? Não sei. O tempo que Daniela precisar para confiar em mim de novo. Graciela concordou, relutante, mas Alexandre sabia que ela não esperaria muito. Dias depois, ele estava na barraca de churros, durante a pausa do almoço. Daniela começava a tolerar sua presença. Às vezes, até conversava enquanto trabalhava. Nada profundo, só amenidades, mas era progresso. Minha mãe sabe, disse Alexandre de repente. Daniela derramou açúcar no chão. Como assim sabe? Alguém me viu aqui e contou a ela. Eu confirmei tudo. Ela quer conhecer as crianças? Não, Daniela. Eu disse não, Alexandre. Ela varreu o açúcar com movimentos bruscos. Já não basta você aparecer aqui todo dia. Agora, quer trazer sua mãe para complicar mais ainda. Ela é a avó deles. E onde ela esteve nesses últimos 5 anos? Onde estava qualquer um da sua família quando eu precisei? Eles não sabiam, assim como eu não sabia. Daniela parou e o encarou. E acha que isso importa para o coração dos meus filhos? Acha que eles precisam de uma avó rica, chegando de repente, querendo bancar a matriarca? Eles já têm uma vida ali, Alexandre, simples, mas estável. Não vou deixar vocês bagunçarem isso. Não quero bagunçar nada, só quero fazer parte. Você não pode simplesmente decidir fazer parte. A voz dela subiu. Não funciona assim. Você não pode aparecer e esperar que a gente se encaixe na sua vida perfeita. Os outros vendedores ambulantes agora olhavam. Daniela percebeu e baixou o tom, mas a raiva ainda estava lá. Vai embora, Alexandre. Hoje não é um bom dia. Ele foi, mas não desistiu. Continuou aparecendo nas manhãs seguintes. Daniela o ignorava na maior parte do tempo, mas ele estava lá, presente, constante, mostrando que não ia sumir de novo. Uma semana depois, Mateus caiu no pátio da creche e quebrou o braço. A diretora ligou para Daniela, que deixou a barraca de churros no meio da rua e correu para o hospital municipal. Alexandre ficou sabendo porque dera seu número à diretora da creche, pedindo que o avisassem se houvesse alguma emergência com as crianças. Chegou ao hospital e encontrou Daniela na sala de espera, segurando Diego no colo, enquanto o menino chorava. Ela estava pálida, com as mãos trêmulas. Como ele está? Perguntou Alexandre. Ainda estão fazendo exames. A voz dela saiu tremendo. Pode ter afetado o nervo. Ele está com muita dor, Alexandre. Meu bebê está com dor e eu não posso fazer nada. Era a primeira vez que ela não o expulsava. Alexandre sentou ao lado dela e, por um momento, eram apenas 2 pais preocupados com o filho. Vai ficar tudo bem, disse Alexandre, embora não houvesse como saber. Ele nunca quebrou nada. Sempre tive tanto cuidado, soluçou Daniela. Mas não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não posso trabalhar e vigiá-los o tempo todo. Você faz o melhor que pode. Foi um acidente. Foi um acidente que eu podia ter evitado se estivesse lá, disse ela, secando as lágrimas com raiva. Se eu não tivesse que trabalhar tanto, se pudesse estar mais presente. Um médico apareceu, chamando a mãe de Mateus Gonçalves. Daniela levantou de um salto, quase derrubando Diego. Como ele está, doutor? Fratura simples no antebraço. Já colocamos o gesso. Ele vai precisar usá-lo por 6 semanas, mas deve se recuperar completamente. Daniela quase desabou de alívio.
Alexandre segurou o braço dela, apoiando-a. Posso vê-lo? Perguntou ela. Claro. Ele está acordado, um pouco grogue por causa do remédio, mas bem. Entraram juntos na sala, onde Mateus estava deitado em uma maca, o bracinho engessado, descansando em uma tipóia. Ao ver a mãe, o menino começou a chorar. Mãe, doeu muito. Eu sei, meu amor, eu sei. Daniela beijou a testa dele várias vezes. Mas já passou. Você foi muito corajoso. O tio Alexandre também veio. Notou Mateus, e um sorrisinho apareceu em seu rosto choroso. Olha meu gesso, tio. Tá duro como pedra. Tô vendo. Muito legal, disse Alexandre com a voz embargada. Era a primeira vez que uma das crianças mostrava alegria ao vê-lo. Posso desenhar nele? Perguntou Diego. Claro, mano. Depois você faz um desenho bem bonito. A conta do hospital chegou logo. Não era muito, mas para Daniela era praticamente tudo o que ela havia economizado nos últimos meses. Alexandre a viu contar e recontar as notas, o rosto cada vez mais angustiado. Deixa eu pagar, disse em voz baixa. Não, Daniela. Pelo amor de Deus, deixa o orgulho de lado por um segundo. Ele também é meu filho. Eu posso. Sei que você pode. Alexandre segurou os ombros dela, forçando-a a encará-lo. Você sempre deu conta de tudo sozinha, mas não precisa mais ser assim. Deixa eu ajudar, por favor. Daniela olhou para Mateus na maca, para Diego, agarrado à sua camiseta, para o envelope com dinheiro na mão e, finalmente, pela primeira vez em 6 anos, cedeu. Tá bom. Alexandre pagou a conta, os remédios e insistiu em chamar um táxi para levá-los para casa, já que Daniela não estava em condições de pegar o ônibus com uma criança engessada e outra assustada. Naquela noite, ele ficou. Daniela não o expulsou, e Alexandre ajudou a dar banho em Diego enquanto ela cuidava de Mateus. Ajudou a fazer um jantar simples, a lavar a louça, a organizar os remédios de Mateus nos horários certos. Quando as crianças finalmente dormiram, os dois se sentaram no chão do quartinho minúsculo, exaustos. Obrigada, disse Daniela em voz baixa. Por hoje, por estar aqui. Não precisa agradecer. Eu deveria estar aqui sempre. Deveria. Ela concordou, sem rancor pela primeira vez. Mas não estava. E não podemos mudar isso. Posso tentar compensar de agora em diante. Compensar é a palavra errada. Não compensa 6 anos, Alexandre. Só apareça pelos próximos 6 e pelos que vierem depois. Vou aparecer todos os dias, se você me deixar. Daniela encostou a cabeça na parede, fechando os olhos cansados. Tô tão cansada, tão cansada. Quando foi a última vez que você dormiu a noite inteira? Não lembro. Ela deu uma risada sem graça. Acho que quando as crianças tinham uns 2 anos. Antes disso, acordavam de madrugada. Depois comecei a trabalhar mais e nunca sobrou tempo para dormir. Isso não tá certo, Daniela. Você vai acabar adoecendo. E o que eu faço? Paro de trabalhar? Paro de pagar o aluguel? De dar comida para os meus filhos? Deixa eu ajudar de verdade, não com dinheiro jogado, mas com uma estrutura. Me deixa alugar uma casa melhor para vocês, colocar as crianças numa escola de verdade, te ajudar a ter uma vida mais digna. E o que você quer em troca? Nada, respondeu Alexandre com sinceridade. Só quero estar perto dos meus filhos, conhecê-los, vê-los crescer. Nem precisa ser minha amiga, Daniela. Só precisa me deixar ser pai. Ela abriu os olhos e o encarou por um longo momento. Você era tão diferente. Quando nos conhecemos, você tinha sonhos, mas ainda tinha coração. Depois, foi ficando frio, calculista. Tudo era lucro, expansão, sucesso. Cadê aquele Alexandre que chorou vendo um filme comigo? Que passava o domingo inteiro de pijama só conversando, que fazia planos de ter uma família grande e carinhosa? Se perdeu, admitiu Alexandre em voz baixa. Se perdeu em reuniões, contratos e números, mas juro que estou tentando encontrá-lo de novo. Tenta mais rápido, disse ela, porque as crianças precisam de um pai de verdade, não de uma carteira ambulante. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou sutilmente.
Daniela começou a aceitar pequenas ajudas. Alexandre pagou um mês de aluguel adiantado quando ela estava apertada. Comprou remédios mais caros que aliviavam melhor a dor de Mateus. Levou as crianças ao parque no domingo, dando algumas horas de descanso a Daniela, mas se certificava de não ostentar, de não transformar tudo em uma transação financeira. Ele chegava e ficava, brincava com as crianças no chão do quartinho, aprendia os nomes dos brinquedos delas, descobria que Mateus gostava de dinossauros e Diego era fascinado por aviões. "Por que você tem tanto dinheiro, tio Alexandre?" perguntou Diego um dia, com a curiosidade inocente das crianças. "Porque trabalho muito com empresas, ajudando elas a crescerem. E por que não dá um pouco para nossa mãe? Ela trabalha muito também, mas nunca sobra dinheiro." A pergunta atingiu Alexandre como um soco. Daniela ficou vermelha. "Diego, não se pergunta essas coisas. Mas é verdade, mãe. Você sempre diz que não tem dinheiro quando a gente pede coisas, porque precisamos ser cuidadosos com o que gastamos", explicou ela pacientemente. "Dinheiro não nasce em árvore." "O tio Alexandre tem uma árvore de dinheiro?" perguntou Mateus. Alexandre não segurou uma risada. "Não, campeão, não tenho. Mas vou contar um segredo. Ter muito dinheiro não é tão legal quanto parece." "Por quê?" perguntaram os dois ao mesmo tempo. "Porque às vezes você fica tão ocupado cuidando do dinheiro que esquece de cuidar das pessoas importantes. E no fim, as pessoas são muito mais valiosas que o dinheiro." "Nossa mãe é muito valiosa", declarou Diego. "É sim", concordou Alexandre, olhando para Daniela. "Muito valiosa." Ela desviou o olhar, mas ele viu que estava emocionada. Fernanda, a secretária, começou a se comportar de forma estranha no trabalho. Fazia comentários ácidos sobre Alexandre passar menos tempo no escritório, questionava suas decisões, tentava minar sua autoridade com outros funcionários. Alexandre estava tão focado em sua nova realidade que não dava muita atenção, mas outros gerentes começaram a notar. Um deles, Eduardo, amigo de Alexandre há anos, pediu para falar em particular. "Mano, a Fernanda tá espalhando uns boatos bem estranhos", disse Eduardo. "Que tipo de boatos?" "Que você está sendo chantageado por uma ex, que apareceram uns supostos filhos pedindo dinheiro, que tá ficando louco e vai afundar a empresa." Alexandre sentiu a raiva subir. "Os filhos são meus e ninguém tá me chantageando. Imaginei que fosse algo assim." Eduardo suspirou. "Mas ela tá criando um ambiente pesado aqui. Os investidores estão preocupados. Tem acionistas perguntando se você tá bem da cabeça. Ótimo. Era exatamente o que eu precisava. Você precisa resolver isso logo, irmão. Ou com ela, ou com toda a situação." Alexandre chamou Fernanda à sua sala no dia seguinte. Ela entrou com aquele ar profissional de sempre, mas havia algo desafiador nos olhos dela. "Preciso que pare com os boatos." Foi direto ao ponto. "Não sei do que você está falando", disse Fernanda. "Não me testa. Você sabe exatamente do que estou falando. Os comentários sobre minha vida pessoal, as insinuações de que estão me enganando. E isso acaba agora." "Só estou preocupada com você", disse ela, com uma doçura falsa. "Depois de tudo o que fizemos juntos, construímos juntos. É doloroso te ver se destruindo por uma mulher que claramente só quer seu dinheiro. Você não conhece a Daniela, não sabe nada sobre ela. Sei que ela sumiu por 6 anos e só reapareceu quando descobriu que você está bem financeiramente." Fernanda cruzou os braços. "Não acha isso conveniente? Eu que a encontrei, não o contrário. E mesmo que fosse assim, não é da sua conta. É da minha conta, quando afeta a empresa. Você mal aparece aqui, está sempre distraído, tomando decisões emocionais em vez de racionais. Esse não é o Alexandre que eu conheço. Talvez o Alexandre que você conhecia fosse um idiota que não sabia o que realmente importava na vida." Fernanda deu uma risada amarga. "Sempre soube que você nunca a superou de verdade. Nos últimos anos,
Pensei que talvez pudesse haver algo entre a gente. Trabalhávamos tão bem juntos, nos entendíamos, mas agora vejo que era só conveniência. Alexandre ficou chocado. Fernanda? Eu nunca dei sinais de que queria algo além de uma relação profissional. Claro que deu. As horas extras juntos, os jantares de trabalho, as viagens. Acha que eu fazia tudo isso só por profissionalismo? Eu não sabia que você via assim. Claro que não sabia. Você nunca prestou atenção em nada além do seu próprio umbigo. A voz dela subiu. Dediquei 8 anos da minha vida a você e a essa empresa. 8 anos. E agora você joga tudo fora por uma vendedora de churros e 2 moleques que talvez nem sejam seus. Cuidado com o que diz. Alexandre se levantou, a voz perigosamente baixa. Já fez o teste de DNA? Continuou ela, cruel, porque qualquer mulher esperta que precisa de dinheiro colocaria 2 garotinhos loiros na rua e esperaria um rico idiota passar e acreditar que são filhos dele. Alexandre precisou se segurar na mesa para não explodir. Sai da minha sala agora. Com prazer. Ela caminhou até a porta, mas se virou antes de sair. Só não venha chorar quando descobrir que estão te usando. Eu tentei te avisar. Quando ela saiu, Alexandre desabou na cadeira. Teste de DNA. A ideia passou pela cabeça dele no início, claro, mas cada vez que via Mateus e Diego, via a si mesmo tão claramente que parecia redundante. E, mais importante, pedir um teste seria duvidar de Daniela, seria começar tudo com desconfiança. Mas agora, as palavras de Fernanda plantaram uma semente de dúvida. E se ela tivesse razão? E se fosse tudo uma coincidência, uma estratégia? Balançou a cabeça. Não, ele conhecia Daniela, ou pelo menos a conhecera. Ela não era esse tipo de pessoa. E mesmo que houvesse a menor possibilidade de dúvida, ele não ia arruinar a relação frágil que estava construindo com as crianças por paranoia. Pegou o telefone e ligou para o Departamento de Recursos Humanos. Quero que preparem os papéis de demissão da Fernanda Mendes, com indenização completa, mas efetiva imediatamente. Era um risco. Fernanda conhecia todos os segredos da empresa. Tinha acesso a informações sensíveis, mas mantê-la ali, com o veneno que estava espalhando, seria pior. Quando Daniela soube do ocorrido dias depois, ficou quieta por um longo tempo. Você a demitiu por minha causa? Perguntou finalmente. Demiti porque ela estava prejudicando a empresa e ultrapassou limites pessoais, corrigiu Alexandre. Mas sim, teve a ver com você. E com as crianças também. Alexandre, você não pode sair destruindo sua vida por nossa causa. Não estou destruindo nada. Estou priorizando o que importa. Mas sua empresa, a empresa vai sobreviver. Sempre sobrevive. Mas se eu perder a chance de estar com meus filhos, de recuperar o tempo perdido, isso eu não vou conseguir reconstruir. Daniela mordeu o lábio. Aquele hábito que tinha quando estava nervosa. Não quero ser o motivo de você perder tudo o que construiu. Você não é o motivo. Eu sou. Minhas decisões, minhas prioridades. Pela primeira vez em anos, estou escolhendo certo. Mas os problemas na empresa realmente começaram. Fernanda, amargurada e vingativa, passou a vazar informações para a concorrência. Contratos foram perdidos. Clientes ficaram desconfiados. Os acionistas pediram uma reunião de emergência para discutir a liderança de Alexandre. Ele estava em uma encruzilhada. Podia se dedicar completamente a salvar a empresa, trabalhar 16 horas por dia como antes, consertar cada problema. Mas isso significaria se afastar de Mateus e Diego, voltar à vida que o deixara vazio e sozinho. Ou podia manter o equilíbrio precário, tentar salvar a empresa enquanto preservava a relação com seus filhos, correndo o risco de perder tudo. Graciela apareceu uma manhã no apartamento dele, entrando com a chave que tinha há anos. Filho, precisamos falar sobre a empresa. Mãe, agora não. Sim, agora. Ela bateu a bolsa na mesa. Você está deixando tudo o que seu pai
Construiu ir pro ralo por orgulho. Não é orgulho, são prioridades. Prioridades. Ela deu uma risada sem graça. Seu pai passou 30 anos construindo esse império. Acordava às 5 da manhã, dormia no escritório, sacrificou momentos com você, para garantir que você tivesse um futuro seguro. E você vai jogar tudo isso fora. Talvez o pai devesse ter passado menos tempo no escritório e mais tempo comigo, retrucou Alexandre, surpreendendo a mãe e a si mesmo. Talvez eu preferisse ter tido um pai presente a um império. Graciela empalideceu. Como você pode dizer isso? Porque é verdade, mãe. Quantas vezes o pai faltou aos meus aniversários? Quantas vezes prometeu ir ao meu jogo de futebol e não apareceu? Quantas noites eu esperei ele para jantar e acabei dormindo na mesa? Ele fez tudo por você. Não. Alexandre se levantou. Ele fez por ele mesmo, pela própria ambição, igual eu fiz com a Daniela. Repeti exatamente o mesmo padrão e a perdi. Perdi 6 anos com meus filhos. Não vou repetir esse erro de novo. Você acha que seus filhos vão te agradecer quando a empresa falir e eles ficarem sem nada? Acho que eles vão preferir ter um pai presente, que trabalha menos a um pai rico, que nunca vem. Alexandre pegou as chaves. Agora, com licença, prometi levar as crianças ao parque hoje. Saiu, deixando Graciela parada na sala, boquiaberta. Pela primeira vez na vida, Alexandre enfrentara a mãe e escolhera um caminho diferente do que ela aprovava. No parque, Mateus e Diego corriam de um brinquedo a outro com a energia infinita das crianças. Alexandre os seguia, empurrando balanços, ajudando-os a escalar, aplaudindo cada pequena conquista. Daniela estava sentada em um banco, observando, com um livro esquecido no colo. Eles te amam muito, comentou, quando Alexandre sentou ao lado dela para recuperar o fôlego. Eu amo muito eles. São incríveis. Mateus perguntou ontem se você ia ser o pai deles de verdade. Alexandre sentiu o coração apertar. O que você respondeu? Que você já é o pai deles. De verdade. Só demorou um pouco para estar com eles. Ela o olhou. Tá tudo bem com isso. Você vai estar com eles. Porque se você for sumir em 2 meses... Não vou sumir, interrompeu. Eu prometo. Não prometa, disse ela suavemente. Promessas são fáceis de fazer e difíceis de cumprir. Só apareça todos os dias. Isso é o bastante. Tô tendo problemas na empresa, confessou. Problemas sérios. Posso perder metade do que construí. E nada, não importa, vou resolver. Mas não vou fazer como antes. Não vou sumir da vida deles para consertar negócios. Daniela ficou quieta por um momento, observando as crianças. Você realmente mudou, né? Tô tentando. Não. Ela balançou a cabeça. Você mudou. O Alexandre, que eu conheci, nunca admitiria a fraqueza, nunca colocaria nada acima da empresa. Mas você tá aqui num parque público, brincando com seus filhos num domingo, quando poderia estar salvando contratos. Esse é o melhor lugar onde eu poderia estar. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Era a primeira vez que sorria assim para ele desde que se reencontraram. Mãe, o tio Alexandre pode almoçar com a gente? Diego veio correndo, sem fôlego. Não temos muita coisa em casa, amor. Eu compro algo no caminho, ofereceu Alexandre. Pizza? As crianças gostam de pizza? Nunca experimentaram, admitiu Daniela em voz baixa. Alexandre sentiu um nó na garganta. 5 anos e nunca tinham comido pizza. Então tá na hora de experimentarem. O almoço foi desajeitado, mas gostoso. Comeram pizza no chão do quartinho porque não havia mesa. As crianças fizeram uma bagunça com o queijo. Riram quando Alexandre tentou ensiná-las a comer sem deixar pedaços caírem. Daniela relaxou aos poucos. Até riu de verdade quando Diego espirrou e espalhou molho de tomate na parede. Era o tipo de momento simples que Alexandre nunca tivera, nem na infância, nem no casamento anterior com Daniela. E era perfeito exatamente por ser simples, real, cheio de vida.
Quando as crianças dormiram após o almoço, ele ajudou Daniela a limpar. Obrigada, disse ela, por hoje, por todos os dias, por tentar. Eu que te agradeço por me dar uma chance. Não foi uma decisão fácil, confessou. Eu tinha tanta raiva de você, Alexandre, tanto ódio. Passei noites sem dormir, imaginando você feliz, com uma vida boa, enquanto a gente lutava para sobreviver. Eu não estava nem um pouco feliz, eu sei. Agora vejo isso nos seus olhos. Ela lavou um prato com mais força do que precisava. Mas isso não apaga os 6 anos. Não apaga as noites que chorei até dormir. Os momentos em que pensei em desistir. Você pensou em desistir? Ela parou, as mãos imóveis na água com sabão. Uma vez, quando as crianças tinham 6 meses, choravam juntos. Eu não dormia há 3 dias. Não tinha dinheiro nem para fraldas. Olhei pela janela daquele quarto horrível, onde morava, e pensei: seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Alexandre sentiu lágrimas arderem nos olhos. Mas aí, o Mateus parou de chorar por um segundo. Continuou ela, com a voz embargada, e me deu um sorrisinho banguela de bebê. E eu soube que não podia desistir, porque eles precisavam de mim. Éramos só eles e eu contra o mundo. Daniela, Não diga que sente muito. Ela se virou para ele, os olhos úmidos. Por favor, não diga, porque aí eu teria que te perdoar. E não sei se estou pronta ainda. Então, não perdoe, disse Alexandre, segurando suavemente os ombros dela. Fica com a raiva o tempo que precisar. Eu mereço. Só não me mande embora. Me deixa ficar. Me deixa ser pai dos nossos filhos. Me deixa tentar, de alguma forma, pagar pelo que fiz de errado. Os dias viraram semanas. Alexandre estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, ia à casa de Daniela. Tomava café com as crianças, as levava para a creche. Passava o dia resolvendo o que podia da empresa remotamente. No fim da tarde, pegava as crianças e ficava com elas enquanto Daniela terminava o trabalho na barraca de churros. Jantavam juntos, dava banho nos meninos, contava histórias para eles dormirem. Era exaustivo, era difícil, era completamente diferente de tudo o que ele conhecia. E era a melhor coisa que já fizera na vida. A empresa continuava em crise. 2 grandes contratos foram cancelados, 3 gerentes pediram demissão. Os acionistas estavam cada vez mais nervosos, mas Alexandre se recusava a voltar ao padrão antigo. Contratou um novo gerente para dividir responsabilidades, implementou políticas de trabalho remoto para ter mais flexibilidade, cortou custos supérfluos. Graciela, finalmente, foi conhecer os netos numa tarde de sábado. Alexandre preparou o terreno por semanas, conversando com Daniela, explicando para as crianças que teriam uma visita especial. Ainda assim, estava nervoso quando tocou a campainha da casa de Daniela com a mãe ao lado. "Comporte-se, mãe", sussurrou antes de Daniela abrir a porta. "Nada de comentários sobre a casa, sobre como eles vivem, nada." "Eu sei me comportar, Alexandre", respondeu Graciela, com dignidade ofendida, mas ele viu que ela também estava nervosa. Daniela abriu a porta, usando a melhor roupa que tinha, uma calça jeans sem remendos e uma blusa de botões. O cabelo estava solto e ela até passara um pouco de batom. Alexandre notou que ela também estava nervosa. "Dona Graciela", cumprimentou Daniela formalmente. "Entre, por favor." Graciela entrou, os olhos já procurando os netos. "Cadê eles?" "Crianças, venham cumprimentar a vovó", chamou Daniela. Mateus e Diego saíram do quartinho limpos e arrumados, mas tímidos. Graciela ficou parada, a mão no peito, lágrimas brotando instantaneamente nos olhos. "Meu Deus", sussurrou, "são a cara do Alexandre nessa idade, a cara do meu filho." Ela se ajoelhou, abrindo os braços. As crianças olharam para a mãe, pedindo permissão. Daniela assentiu com a cabeça. Lentamente, eles se aproximaram. "São lindos", disse Graciela, com a voz tremendo. "Tão lindos. Eu sou a vovó Graciela e sinto muito, muito mesmo por não ter estado com vocês antes.
A mãe disse que a senhora não sabia que a gente existia, disse Mateus, com a honestidade brutal das crianças. É verdade, mas agora sei e quero saber tudo sobre vocês. Vão me contar o que gostam de fazer. A tarde foi surpreendentemente boa. Graciela se conteve, não fez comentários sobre a casa, sobre as condições. Em vez disso, sentou no chão com os netos e brincou. Perguntou sobre os desenhos favoritos deles, os brinquedos que queriam, as coisas que gostavam de comer. Era a avó que Alexandre raramente vira, carinhosa e presente. Quando as crianças foram brincar no quintal, Graciela puxou Daniela para conversar a sós. Alexandre quis protestar, mas Daniela fez um sinal para que ele ficasse quieto. Quero pedir desculpas, começou Graciela. Pelo meu filho, pelas circunstâncias, por tudo. Sei que não justifica nada, mas perdi meu marido jovem. Criei Alexandre praticamente sozinha. Talvez por isso fui muito dura com ele. O empurrei para o mesmo caminho do pai. E agora vejo o resultado disso. Dona Graciela, me deixa terminar, por favor. Ela pegou a mão de Daniela. Você é forte, muito mais forte do que eu jamais fui. Criou essas duas crianças lindas em condições que nem consigo imaginar e fez isso com dignidade, com amor. Eles são educados, carinhosos, felizes. Isso é mérito seu e só seu. Daniela sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada. Quero ajudar, continuou Graciela. Não de forma invasiva, não querendo tomar seu lugar. Mas quero ser a avó deles. Quero estar nos aniversários, nas festas da escola, nos momentos importantes. E quero que você saiba que você também é bem-vinda na nossa família. Sempre foi. Mesmo quando meu filho idiota não soube valorizar isso. As duas mulheres se abraçaram e Alexandre sentiu um peso enorme sair dos ombros. Talvez houvesse esperança para todos eles, afinal. Mas a vida tinha outros planos. Dias depois, Alexandre recebeu uma ligação do advogado da empresa. Fernanda entrou com um processo por demissão injusta e assédio no trabalho, alegando que ele criara um ambiente hostil, pedia uma indenização milionária e ameaçava vazar documentos confidenciais se não recebesse o que queria. Ela tem alguma prova? Perguntou Alexandre. Diz que tem e-mails, mensagens, testemunhas. Não sei o quanto é real e o quanto é blefe, mas a situação é séria. Alexandre passou a mão pelo cabelo. Sempre havia algo, sempre surgia um problema novo quando ele achava que estava conseguindo equilibrar tudo. Faça o seguinte: ofereça metade do que ela pede em troca de assinar um acordo de confidencialidade e sumir para sempre. Senhor Guedes, ela não tem um caso sólido. Podemos brigar e provavelmente ganhar. E quanto tempo isso levaria? 6 meses? 1 ano? Enquanto isso, sujando o nome da empresa e o meu. Alexandre suspirou. Não, pague e acabe com isso. Só quero paz. Daniela notou que ele estava estressado quando chegou naquela tarde para pegar as crianças. Aconteceu alguma coisa? Problemas no trabalho. Nada que eu não possa resolver. Alexandre, você está exausto. Quando foi a última vez que tirou um descanso de verdade? Não lembro, admitiu. Mas está tudo bem. Não tá, disse ela com firmeza. Você não pode cuidar das crianças se não cuidar de si mesmo. Eu aguento tudo, igual você aguentava antes? Questionou. Eu também achava que aguentava tudo sozinha, até quase ter um colapso. Não faça isso, Alexandre. Não cometa o mesmo erro que eu. Ele olhou para aquela mulher que fora tão forte por tanto tempo e percebeu que ela tinha razão. Estava se esgotando, tentando ser perfeito em tudo, tentando compensar 6 anos em 6 semanas. O que eu faço então? Respira. Vai mais devagar. Roma não foi construída em um dia, e sua relação com as crianças também não precisa ser perfeita de uma hora para outra. Ela pôs a mão no braço dele. Elas já te amam. Você não precisa provar nada. Elas me amam? São crianças de 5 anos. Tudo o que precisam é presença, atenção, carinho. E você tem dado tudo isso. Ela sorriu. Claro que te amam.
Naquela noite, Alexandre dispensou o motorista e foi a pé para a casa de Daniela. Parou em uma praça no caminho e só ficou sentado, observando as pessoas, idosos jogando dominó, adolescentes na quadra de basquete, crianças brincando enquanto os pais conversavam, a vida acontecendo, simples e real. Ele passara décadas focado em construir, crescer, acumular e perdera toda essa simplicidade. Perdera a capacidade de só se sentar e observar o mundo, sem ansiedade, sem pensar no próximo negócio, no próximo milhão. Quando chegou à casa de Daniela, encontrou as crianças pintando em um papel grande no chão. Estavam com as mãos sujas de tinta, sorrindo. Tio Alexandre, Diego correu para ele. Vem pintar com a gente. Vou sujar seu chão, disse a Daniela. É chão, limpa-se. Ela deu de ombros. Vem. Alexandre tirou o paletó, arregaçou a camisa cara e se deitou no chão com as crianças. Por 1 hora, só pintou, sem pensar em contratos, processos ou crises. Só Alexandre, Mateus e Diego criando uma obra de arte caótica e linda. Tá feliz, tio? Perguntou Mateus de repente. Tô, sim. Por que pergunta? Porque você tá sorrindo. Antes, você não sorria muito. Alexandre percebeu que era verdade. Nas primeiras semanas, estava tão tenso, tão focado em fazer tudo certo, que esquecera de simplesmente aproveitar. Mas agora, deitado naquele chão manchado de tinta, com seus filhos rindo ao lado, ele era genuinamente feliz. É porque tô com vocês, disse com sinceridade. Vocês me fazem feliz. A mãe também fica feliz quando você tá aqui, observou Diego. Ela canta quando você vem. Alexandre olhou para Daniela, que estava na mini cozinha preparando o jantar. Ela fingiu não ouvir, mas ele viu o rubor nas bochechas dela. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, eles se sentaram no chão, como se tornara costume. É verdade, perguntou ele, que você fica feliz quando estou aqui. Daniela demorou a responder. Eu não queria ficar. Passei 6 anos aprendendo a viver sem você, a não precisar de você. Aí você aparece e bagunça tudo de novo. Desculpe-me. Para de se desculpar. Interrompeu suavemente. Não era uma acusação, é só que é complicado. Tento manter as paredes levantadas, manter a distância, mas você vai derrubando tudo, pouco a pouco, tijolo por tijolo. Quer que eu pare? Não sei, confessou. Uma parte de mim quer que você suma e deixe tudo voltar ao normal. Mas outra parte, lembra como era bom estar com você, como você me fazia rir, como eu me sentia completa quando estávamos juntos. Eu também lembro. Mas não podemos simplesmente voltar, Alexandre. Muita coisa aconteceu. Somos diferentes agora. Diferente pode ser bom, diferente pode ser melhor que antes. Ou pode ser pior. Só tem um jeito de descobrir. Daniela o encarou por um longo momento. Tô com medo. Eu também. Apavorado, na verdade. Tô com medo de estragar tudo de novo. De decepcionar a você e as crianças, de não ser o homem que vocês precisam. E se você estragar mesmo, eu conserto. E se eu estragar de novo, conserto outra vez, quantas vezes for preciso, porque vocês valem cada segundo do esforço. Palavras bonitas. Não são só palavras, são promessas, e dessa vez vou cumprir cada uma delas. Ficaram sentados em um silêncio confortável, os ombros se tocando levemente. Não era um grande recomeço. Não havia fogos de artifício ou declarações dramáticas. Eram apenas 2 adultos, feridos, tentando encontrar o caminho de volta, um para o outro, um passo de cada vez. A situação com Fernanda finalmente se resolveu. Ela aceitou o acordo, assinou os papéis e sumiu da vida de Alexandre. Mas o estrago na empresa já estava feito. Perderá participação no mercado, a confiança dos investidores estava abalada e os lucros do trimestre foram os piores em 5 anos. Em uma reunião extraordinária com os acionistas, propuseram vender a empresa para um conglomerado maior. Alexandre ficaria como consultor.
receberia uma quantia absurda de dinheiro, mas perderia o controle total. É uma boa oferta, disse o advogado. Você sai com dinheiro suficiente para várias vidas, sem o estresse de gerenciar tudo. Alexandre pensou. Há 6 meses, ele teria recusado na hora. A empresa era sua identidade, seu legado, sua razão de existir. Mas agora, aceito, disse, surpreendendo todos na sala. Senhor Guedes, tem certeza? Podemos lutar, reestruturar, voltar ao topo. Tô certo. Vendam. Mas quero 2 condições. Todos os funcionários com mais de 5 anos devem ser mantidos com os mesmos benefícios e o projeto social que comecei deve ser expandido, não cortado. As negociações levaram 2 meses. Nesse tempo, Alexandre se tornou cada vez mais presente na vida de Mateus e Diego. Esteve lá quando Mateus finalmente tirou as rodinhas da bicicleta. Esteve lá quando Diego ganhou uma estrela dourada na creche por bom comportamento. Esteve lá nos almoços, nos jantares, nas horas de dormir. E esteve lá numa manhã de terça-feira, quando Daniela desmaiou. Ela estava fritando churros quando, de repente, as pernas cederam. Por sorte, Alexandre passara para tomar um café antes de ir para uma reunião. Ele a segurou antes que batesse a cabeça no chão. Daniela, acorda! Chamou suavemente. Ela abriu os olhos devagar, confusa. O que aconteceu? Você desmaiou. Vamos para o hospital agora. Não, tô bem. Foi só uma tontura. Levantei rápido demais. Não, você não tá bem. Alexandre a levantou nos braços, ignorando os protestos. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Fez exames? Daniela não respondeu, porque não conseguia lembrar. Fazia anos, provavelmente antes de as crianças nascerem. No hospital, os exames revelaram anemia severa, desnutrição e sinais de exaustão extrema. O médico foi direto. Senhora, seu corpo está no limite. Você precisa descansar, se alimentar melhor, reduzir o estresse. Se continuar nesse ritmo, vai ter complicações sérias. Doutor, tenho 2 filhos para sustentar. Não posso descansar. Você também não vai sustentar ninguém se tiver um colapso total, retrucou o médico, firme. Recomendo 15 dias de afastamento, no mínimo. 15 dias? Não posso parar de trabalhar por 15 dias. Não é uma escolha, interveio Alexandre. Eu cubro tudo, o aluguel, a comida, tudo o que você e as crianças precisarem. Mas você vai descansar. Alexandre, isso não é negociável, Daniela. Você passou 6 anos se matando de trabalhar para cuidar das crianças sozinha. Agora você não está mais sozinha. Me deixa cuidar de você como você cuidou deles. Daniela quis discutir, mas estava exausta demais, cansada de lutar, cansada de ser forte, cansada de carregar tudo. Então, pela segunda vez em 6 anos, permitiu-se ser fraca. Tá bem. Alexandre a levou para casa e buscou as crianças na creche. Preparou um jantar simples, deu banho nos meninos, os colocou para dormir. Quando voltou para o quarto principal, Daniela estava acordada, olhando para o teto. Não sei como você faz isso, disse em voz baixa. Faz o quê? Todo o trabalho, cuidar das crianças, manter a casa organizada. Eu faço isso todo dia e mal dou conta. Você chegou aqui e fez tudo parecer fácil. Não é fácil, é que não estou fazendo sozinho. Ele sentou na beira da cama. E você também não deveria ter feito. Sinto muito que você tenha precisado. Para de se desculpar, disse ela sem raiva. Você já se desculpou o bastante. Agora é hora de perdoar. Perdoar a mim, a nós 2. Eu, por ter ido embora sem lutar mais. Você, por ter sido um idiota cego. Ela deu uma risadinha fraca. Estamos presos no passado, Alexandre, mas tem 2 crianças ali no quarto que precisam de nós, focados no presente. Você está certa, eu sei. Ela finalmente o encarou. E para isso funcionar, para a gente realmente criar eles juntos, temos que parar de pisar em ovos um com o outro. Temos que ser honestos, diretos, mesmo que doa. Então, posso ser honesto? Pode. Nunca deixei de te amar. As palavras saíram antes que ele pudesse se conter. Tentei seguir em frente.
preencher o vazio com um trabalho e sucessos, mas você sempre esteve aqui. Ele pôs a mão no peito. E agora que te reencontrei, que conheci nossos filhos, sei que não quero estar em nenhum outro lugar. Quero estar aqui com você, com eles, construindo o que devíamos ter construído há 6 anos. Daniela ficou em silêncio tanto tempo que Alexandre achou que estragara tudo, mas então ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Eu também não deixei, sussurrou. Por mais que quisesse te odiar, que tentasse te arrancar do meu coração, não consegui. Você ainda está aqui, ocupando espaço, me deixando louca. Eles se beijaram suave e cuidadosamente. Não era como antes, urgente e apaixonado. Era melhor. Era uma promessa de um novo começo, perdão e esperança de um futuro diferente. Quando se separaram, Daniela sorriu de verdade pela primeira vez. Vamos devagar. Tá bom, sem pressa. Pelas crianças e por nós. Devagar. Alexandre assentiu. Era o jeito certo. Os 15 dias de repouso de Daniela viraram 1 mês. Alexandre insistiu que ela fosse ao médico regularmente, tomasse as vitaminas receitadas, se alimentasse bem. Ele cuidava de tudo, desde as crianças até as contas. Graciela também ajudava, levando os netos para passear, dando tempo para os pais respirarem. Mas Daniela começou a se inquietar. Não era do tipo que ficava parada. Uma tarde, chamou Alexandre para conversar. Quero voltar a estudar. Pedagogia. Parei no 3º ano quando soube que estava grávida. Sempre foi meu sonho ser professora, trabalhar com crianças, mas aí a vida aconteceu e deixei isso de lado. Então volta, disse Alexandre. Não é tão simples. A universidade é cara. Eu teria que arranjar tempo entre o trabalho e cuidar das crianças. Daniela, a venda da empresa está fechada. Tenho dinheiro suficiente para várias vidas. Me deixe investir na sua educação. É o mínimo que posso fazer. Não quero sua caridade. Não é caridade. Ele pegou as mãos dela. É colaboração. Você cuidou dos nossos filhos sozinha por 6 anos. Me deixa cuidar de você agora. Me deixa te dar a chance de correr atrás dos seus sonhos, como você deu às crianças a chance de crescerem bem. Daniela refletiu. Era orgulho recusar ou era justiça aceitar? Ela sacrificara tudo pelas crianças. Talvez fosse hora de aceitar ajuda, de permitir que alguém cuidasse dela também. Tá bom, mas com uma condição. Não vou abandonar a barraca de churros totalmente. Pelo menos não agora. Isso é meu. Eu construí, quero reduzir as horas, mas não largar. Me parece justo, aceitou Alexandre. E as crianças? Precisamos pensar numa escola de verdade para eles. A creche comunitária é boa, mas eles vão precisar de mais. Foi assim que começaram a planejar juntos de verdade. Escolheram uma escola pequena, mas de qualidade, perto da casa nova que Alexandre alugara para eles. Não era uma mansão, mas era infinitamente melhor que o quartinho. 3 quartos, banheiro próprio, cozinha de verdade, até um quintalzinho onde as crianças podiam brincar. Eu pago metade do aluguel, insistiu Daniela. Daniela, não discute comigo nisso. Ele foi firme. Preciso manter minha independência. Preciso sentir que também estou contribuindo. Então paga 1/3. É justo. 2/3 meus, 1/3 seu. Metade. 1/3. E você aceita que eu pague a universidade sem reclamar. Daniela o encarou por um longo momento. Você negocia duro. Aprendi com os melhores. Ele sorriu. A mudança para a casa nova foi caótica, mas divertida. Mateus e Diego estavam extasiados com o quarto próprio, com o quintal, com o espaço para correr. Graciela ajudou a decorar, comprando móveis adequados para crianças, cortinas coloridas, tapetes macios. Pela primeira vez, as crianças tinham uma casa de verdade. Mãe, agora somos ricos? Perguntou Diego inocente. Não, amor, só estamos mais confortáveis, respondeu Daniela com cuidado. Mas temos tanto espaço, dá para correr dentro de casa. É, dá, mas isso não muda quem vocês são, tá? Vocês continuam sendo as mesmas crianças de sempre.
Eu sei, mãe, disse Mateus, sério. A professora disse que o que importa é o que está aqui. Ele apontou para o coração. Não aqui, apontou para casa. Alexandre, que ouvia da porta, sentiu um orgulho imenso. Daniela criara crianças incríveis, com valores sólidos, mesmo no meio das dificuldades. A primeira semana na casa nova foi de adaptação. As crianças às vezes tinham pesadelos, acordando assustadas no meio da noite. Daniela explicou a Alexandre que provavelmente era ansiedade pela mudança, insegurança sobre a permanência. Haviam vivido em lugares temporários por tempo demais. A gente não vai ter que ir embora daqui, né, mãe? Perguntou Mateus uma noite. Não, meu amor, essa é nossa casa. Vamos ficar aqui. E o papai Alexandre vai ficar também? Daniela olhou para Alexandre, que também estava no quarto, depois de ouvir o choro das crianças. Isso você tem que perguntar para ele. 2 pares de olhos azuis se voltaram para Alexandre, esperançosos e assustados ao mesmo tempo. Vou ficar, disse, ajoelhando ao lado da cama. Não vou para lugar nenhum, prometo. Mas os adultos sempre prometem e depois vão embora, disse Diego, em voz baixa. O pai do Carlos da creche prometeu que ia buscá-lo e nunca mais apareceu. Alexandre sentiu o coração se partir. Eu não sou o pai do Carlos. E quando faço uma promessa, cumpro. Podem me testar, podem me vigiar. Se eu quebrar alguma promessa, podem ficar bravos comigo. Mas não vou quebrar. De verdade, insistiu Mateus. De verdade, cruz credo. Fez o gesto. E as crianças riram. Só adulto velho fala cruz credo, comentou Diego. Ei, eu não sou velho, protestou Alexandre. Você é sim, tem cabelo branco aqui. Mateus apontou para as têmporas de Alexandre. Isso é distinção, defendeu Alexandre, fazendo todos rirem. A tensão se dissipou e as crianças finalmente relaxaram. Dormiram abraçados, como sempre faziam quando se sentiam inseguros. Alexandre e Daniela ficaram olhando para eles por um tempo. Eles te chamaram de Papai Alexandre, observou Daniela. Percebi. Como você se sente com isso? Assustado, admitiu. Agora eles têm expectativas. E se eu falhar? Você não vai falhar. E mesmo que falhe em algo pequeno, vai estar aqui para consertar. Isso é o que importa. Não ser perfeito, mas estar presente. Alexandre passou a noite na casa pela primeira vez. Daniela ofereceu o sofá, mas eles acabaram conversando até tarde na cozinha, tomando chá, rindo de histórias antigas, preenchendo os vazios dos 6 anos de separação. Lembra daquele dia na praia em que você se queimou feito lagosta? Riu Daniela. Eu disse que não precisava de protetor solar. Gemeu Alexandre ao lembrar. Fiquei 1 semana sem dormir direito. Teimoso como sempre. Te avisei umas 5 vezes. Você sempre foi mais esperta que eu. Verdade. Ela aceitou com um sorriso. Mas você tinha outros talentos. Como quais? Me fazia rir. Mesmo nos piores dias, você sempre dava um jeito de arrancar pelo menos um sorriso meu. Ela ficou séria. Senti falta disso. Senti falta de rir de verdade. Eu também. Minha vida era tão vazia, Daniela. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas chegava em casa todo dia num apartamento silencioso. Jantava sozinho, dormia sozinho, acordava sozinho e fingia que estava tudo bem, porque os números da empresa eram bons. Perdemos tanto tempo. Mas olha o que temos agora. Alexandre pegou a mão dela sobre a mesa. 2 crianças incríveis. Uma segunda chance. Isso tem que valer alguma coisa. Vale tudo. Ficaram de mãos dadas, um contato simples que significava tanto. Não eram mais o casal jovem e ingênuo que se casara anos atrás. Eram pessoas feridas, amadurecidas pela dor, mais conscientes de seus defeitos. Mas talvez isso fosse exatamente o que precisavam para dar certo. Dessa vez, a rotina foi se solidificando. Daniela começou a universidade, indo às aulas 3 vezes por semana à noite. Alexandre ficava com as crianças nesses dias, ajudando
com as lições da nova escola, preparando o jantar, dando banho. Era ele quem estava lá quando Diego tinha pesadelos e precisava de colo. Era ele quem consolava Mateus quando um colega foi cruel no recreio. E aos poucos, sem perceber exatamente quando aconteceu, tornaram-se uma família de verdade. Graciela também virou uma presença constante. Pegava os netos na escola às sextas e os levava para passar a tarde em sua casa. Ensinou-os a nadar na piscina, mostrou álbuns de fotos de quando Alexandre era criança, contou histórias da família. As crianças a adoravam e ela parecia visivelmente mais feliz, com um propósito renovado na vida. Nunca pensei que veria minha mãe sentada no chão brincando com carrinhos, comentou Alexandre uma tarde, observando Graciela fazendo vozes engraçadas enquanto brincava com os netos. Ser avó nos muda, disse Daniela. Minha mãe era muito rígida comigo, mas, com os netos dela, virava praticamente geleia. Era a primeira vez que Daniela mencionava a própria mãe. Alexandre sabia que elas eram distantes, que houvera algum rompimento, mas nunca pressionara sobre o assunto. Ela sabe das crianças? Perguntou com cuidado. Sabe. Mandei uma mensagem quando nasceram. Ela respondeu que eu tinha feito minha cama e agora precisava deitar nela. O tom de Daniela era neutro, mas a dor estava lá. Não falo com ela desde então. Sinto muito. Eu também, mas não posso forçar o que não é. Alguns pais não conseguem aceitar as escolhas dos filhos. Ela achava que eu tinha casado errado, que larguei a universidade por nada, e quando apareci grávida e sozinha, foi a confirmação de tudo que ela pensava. Você não casou errado, disse Alexandre com firmeza. Eu fui o marido errado, mas vou passar o resto da vida tentando ser o homem que você merece. Você já é, disse Daniela suavemente, surpreendendo-o. Talvez não seja perfeito, mas você tenta. Todo dia você se levanta e tenta, e isso é o suficiente para mim. Meses depois do reencontro, Alexandre finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que estava engasgada na garganta havia semanas. Daniela, acha que a gente poderia tentar de novo? De verdade. Ela estava preparando o café da manhã. Parou com a espátula no ar. Tipo, namorar? Tipo tudo. Namorar, construir algo sério, quem sabe um dia até... Ele não conseguiu terminar a frase. Casar de novo, completou ela. Não necessariamente, ou pelo menos não agora, mas sim, eventualmente, se der certo. Daniela se virou para ele. As coisas já estão dando certo, Alexandre. Já somos uma família. Você dorme aqui 3 vezes por semana. As crianças te chamam de pai. Criamos eles juntos. Tomamos decisões juntos. Praticamente moramos juntos. O que falta? Falta isso. Ele apontou entre eles. Estamos sendo pais juntos, mas não estamos juntos de verdade. Não sei em que ponto estamos. Com medo, respondeu ela com honestidade. Tô com medo de me entregar de novo e você virar o workaholic que esquece que tem família. Você tem medo de estragar tudo e perder as crianças de novo. Estamos funcionando na base do medo. Então, como a gente supera o medo? Pulando, ela sorriu nervosa, fechando os olhos e pulando, esperando que dê certo. Você está disposta a pular? Você vai me segurar do outro lado? Sempre. Toda vez que você cair, vou estar lá para te segurar. Daniela respirou fundo. Tá bom, então vamos tentar. De verdade. Mas preciso que me prometa uma coisa. Se você sentir que está voltando para o padrão antigo, que o trabalho está ficando mais importante, me fala. A gente conversa. Não deixa chegar no ponto de tudo explodir de novo. Prometo. E você promete que, se algo te incomodar, vai falar em vez de guardar para você. Prometo. Selaram o acordo com um beijo diferente dos outros. Esse tinha compromisso, tinha futuro, tinha o peso de tudo que estavam escolhendo arriscar novamente. A mãe está beijando o pai. Veio a voz de Diego do corredor. Eles se separaram rápido, encontrando os 2 meninos olhando para eles com sorrisos enormes. Que nojo! Declarou Mateus,
mas também estava sorrindo. Vocês vão casar? Perguntou Diego, esperançoso. Um dia, quem sabe? Disse Daniela. Mas por enquanto, só vamos namorar. Ah, tipo, na escola, quando o Carlos namora a Ana e eles ficam de mãos dadas no recreio. Mais ou menos isso, riu Alexandre. Posso contar para a vovó Graciela. Ela vai ficar feliz. Mateus já corria para o telefone. A notícia se espalhou rápido. Graciela ficou radiante. Os vizinhos comentaram. Os amigos da escola das crianças fizeram perguntas. Era oficial. Alexandre e Daniela estavam reconstruindo não só uma parceria parental, mas uma relação de verdade. Não foi fácil, ainda brigavam às vezes. Alexandre ainda tinha a tendência de se afundar no trabalho quando estava ansioso. Daniela ainda tinha dificuldade em pedir ajuda, em aceitar que não precisava fazer tudo sozinha. Mas agora eles conversavam sobre isso, não deixavam as feridas apodrecerem em silêncio. Uma noite depois de uma discussão sobre gastos desnecessários que Alexandre fizera comprando brinquedos caros sem consultar Daniela, ela disse algo que ficou gravado na mente dele. Não quero que as crianças cresçam achando que dinheiro resolve tudo. Quero que elas valorizem as coisas, que entendam o trabalho por trás de cada real. Se você fica dando coisas caras, elas vão achar que é normal, que é fácil, e não é. Só queria dar a eles tudo que não tiveram nesses anos todos. Eles tiveram tudo o que importava: amor, dedicação, presença. O resto são só coisas, Alexandre. Coisas passam. O que fica é a memória de quem esteve lá, de quem se importou, de quem construiu lembranças de verdade com eles. Ele entendeu e passou a ser mais consciente. Em vez de brinquedos caros, levava as crianças ao parque. Em vez de restaurantes chiques, faziam piqueniques no quintal. Em vez de presentes elaborados, dava tempo e atenção. E, curiosamente, eram essas coisas que as crianças mais valorizavam. Não era o carrinho de controle remoto de R$ 1.000 que as deixava felizes por mais tempo. Era o domingo em que Alexandre as ensinou a empinar pipa. Era a tarde em que Daniela as ajudou a fazer bolo e deixou a cozinha virar uma zona de guerra. Era a noite em que todos se apertaram na cama grande para ver filme e comer pipoca. Chegou o aniversário de 6 anos dos gêmeos. Daniela queria fazer algo simples em casa, mas Graciela insistiu em uma festa, não grande, não ostensiva, mas especial. Um salão pequeno, decoração com tema de super-heróis que as crianças adoravam, amigos da escola, alguns vizinhos. Alexandre ficou nervoso. Era o primeiro aniversário em que participava. Queria que fosse perfeito. Queria compensar, de alguma forma, os 5 que perdera. Relaxa, Daniela tocou-te o braço dele enquanto arrumavam as coisas. Eles só querem nos ver felizes e juntos. O resto é detalhe. A festa foi um sucesso. Mateus e Diego correram o tempo todo, brincaram com os amigos, riram das brincadeiras que Graciela organizou. Na hora do parabéns, quando todos cantaram e eles sopraram as velhinhas, Alexandre não conseguiu segurar as lágrimas. Daniela viu e entrelaçou os dedos nos dele. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Perdi 5 desses momentos. E você vai estar presente nos próximos 50. Olha para frente, não para trás. Depois da festa, quando as crianças já estavam exaustas e dormindo, Alexandre e Daniela sentaram no quintal da casa, sob as estrelas. Foi um dia bom, disse ela. Foi perfeito. As crianças te amam, sabe? De verdade, não só porque você é o pai biológico, como você sabe, Diego me contou ontem. Disse que, antes de você aparecer, ele sonhava em ter um pai como os outros meninos. E agora ele tem, e é melhor do que imaginava. Daniela sorriu. Mateus disse que você é o melhor pai do mundo, porque brinca com ele sem ficar olhando para o celular. Pelo visto, isso é raro entre os pais dos amigos deles. Nossa! Alexandre sentiu o peito apertar de emoção. Não mereço eles. Ninguém merece os filhos que tem. A gente só faz o melhor que pode
e espera que seja o bastante. Você acha que está sendo o bastante? Digo, acha que a gente está fazendo certo. Acho que a gente está tentando. E não tem manual, não tem jeito certo garantido. A gente só ama, está presente e corrige quando erra. Ele a puxou para si e ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por um tempo, só aproveitando a paz do momento, o som dos grilos, a brisa suave da noite. Te amo, disse Alexandre. Nunca parei, mas agora é diferente, é mais profundo, é mais real. Eu também te amo, respondeu Daniela. Demorei para admitir, mas sempre te amei. Mesmo quando queria te odiar, te amava. Vamos dar certo dessa vez? Vamos, disse ela com convicção, porque aprendemos. Não somos mais aqueles dois jovens ingênuos. Sabemos o que se perde quando não cuidamos, quando não valorizamos e não vamos cometer os mesmos erros. Meses se passaram. Daniela se formou com honras em pedagogia e Alexandre estava na plateia com as crianças, gritando e aplaudindo. Ela conseguiu um emprego numa escola comunitária, realizando o sonho antigo. Reduziu drasticamente as horas na barraca de churros, mantendo só alguns dias por semana, mais pela conexão emocional com o que a sustentara do que por necessidade. Alexandre reestruturou completamente sua relação com o trabalho. Aceitava consultorias pontuais que podiam ser feitas remotamente, recusava ofertas tentadoras de voltar ao mercado em tempo integral. Sua prioridade era a família, e ele protegia isso com unhas e dentes. Uma tarde, ele estava ajudando Mateus com a lição de matemática quando o menino parou e o olhou, sério. Papai, por que você e a mamãe brigaram tanto antes? Alexandre congelou, surpreso com a pergunta. Ele e Daniela sempre tentavam proteger as crianças dos detalhes do passado, mas Mateus era esperto, observador. Às vezes, adultos cometem erros, filho. Eu cometi muitos. Trabalhei demais, esqueci de cuidar da mamãe, de estar presente, e ela ficou brava, com razão. Mas agora vocês estão juntos de novo. Isso significa que consertaram os erros? Tô tentando consertar todo dia, disse Alexandre, com honestidade. Às vezes não dá para apagar o que a gente fez, mas dá para fazer melhor daqui para frente. Você tá fazendo melhor, disse Mateus, com a seriedade de uma criança que entende mais do que deveria. Eu gosto quando você tá aqui. Faz a mamãe sorrir mais. Alexandre sentiu um nó na garganta. Eu também gosto de estar aqui, campeão. Mais do que qualquer outra coisa no mundo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Alexandre contou a Daniela sobre a conversa. Ele está crescendo rápido, disse ela pensativa. Os dois estão. Logo vão começar a fazer perguntas mais difíceis. E a gente vai responder com a verdade, né? Sempre que pudermos, sim. Mas a verdade com cuidado para não machucar. Eles já passaram por muita coisa por causa das nossas escolhas. Não quero que carreguem esse peso. Eles não vão, prometeu Alexandre. Vamos dar a eles uma infância cheia de amor, de memórias boas, de segurança, e vamos fazer isso juntos. Daniela se aninhou contra ele. Juntos, repetiu. Um ano depois, numa tarde ensolarada, Alexandre levou Daniela e as crianças para um piquenique no parque. Ele estava nervoso, suando mais do que o calor justificava. Enquanto Mateus e Diego corriam atrás de uma bola, ele puxou Daniela para um canto, segurando uma pequena caixa na mão. Daniela, começou, a voz trêmula. Sei que a gente disse que ia devagar, mas não consigo imaginar minha vida sem você, sem os meninos. Esses últimos meses foram os melhores da minha vida e quero que sejam só o começo. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Não é como o que te dei da primeira vez. Não é extravagante, mas é de coração. Quer casar comigo? De novo. Daniela riu, os olhos marejados. Você tá mesmo fazendo isso agora, no meio de um piquenique, com as crianças gritando ao fundo? É o nosso jeito, não é? Bagunçado, imperfeito, mas nosso. Ela olhou para o anel, depois para ele,
E, finalmente, para os filhos, que agora os observavam curiosos. Sim, disse, com um sorriso que iluminou o rosto dele. Sim, eu caso com você, de novo. As crianças correram até eles, gritando de empolgação sem nem entender direito o que estava acontecendo. Vocês vão casar? Perguntou Diego pulando. Vão, confirmou Daniela, rindo enquanto abraçava os dois. E a gente pode ajudar a escolher o bolo? Quis saber Mateus. Claro, campeões, disse Alexandre, puxando todos para um abraço em grupo. Podem escolher o bolo, as flores, tudo. Porque agora somos uma família, de verdade, para sempre. O casamento foi pequeno, só com os amigos mais próximos, Graciela, e as crianças como protagonistas, carregando as alianças com orgulho. Não havia ostentação nem luxo desnecessário. Era simples, real, cheio de amor. E, enquanto trocavam os votos, Alexandre olhou para Daniela e para os filhos, sabendo que, pela primeira vez em anos, estava exatamente onde deveria estar. A empresa sobreviveu, mas nunca voltou a ser o império de antes. E Alexandre não se importava. Ele encontrara algo muito mais valioso. Uma família, um lar, uma segunda chance. E ele não ia desperdiçar nem um segundo disso. Papai, posso te perguntar uma coisa? Era a primeira vez que Mateus o chamava apenas de papai, sem o tio ou Alexandre. O coração de Alexandre disparou. Claro, campeão, qualquer coisa. Por que você não morava com a gente antes? Os outros meninos sempre tiveram os pais em casa, mas a gente não. Era a pergunta que Alexandre temia e sabia que viria algum dia. Ele escolheu as palavras com cuidado. Porque eu cometi erros muito grandes. Fui egoísta. Só pensei em mim e acabei perdendo a sua mãe. Quando ela foi embora, não me contou que vocês existiam, e eu só descobri muito tempo depois. Por que ela não te contou? Porque ela tentou, mas pessoas entre a gente não deixaram a mensagem chegar, e ela achou que eu não queria saber, mas você queria. Se eu soubesse que vocês existiam, teria corrido para estar com vocês desde o primeiro segundo, disse Alexandre com emoção absoluta. O tempo que perdi com vocês é a maior tristeza da minha vida. Mas agora você está aqui, disse Mateus, com a simplicidade e sabedoria das crianças. E isso é o que importa, né? A professora disse que o importante não é de onde você veio, mas para onde você vai. Sua professora é muito sábia. E você também. Bom, eu tenho seu DNA, então tenho que ser esperto. O menino deu de ombros, voltando para as contas de matemática, como se não tivesse acabado de dar a Alexandre o maior presente possível. Naquela noite, Alexandre contou a Daniela sobre a conversa. Eles estão entendendo tudo aos poucos, disse ela, pensativa. É normal que tenham perguntas. Só não quero que cresçam com raiva de mim por não ter estado lá desde o começo. Não vão. Crianças são resilientes. Elas vão lembrar de quem esteve lá quando importava, não de quem faltou antes de terem idade para lembrar direito. Como você sempre sabe o que dizer. Anos de terapia no YouTube, brincou, e muitas noites sem dormir pensando demais. Graciela ficou doente naquele inverno. Nada grave, mas foi um susto. Alexandre passou dias no hospital com ela, e as crianças a visitavam todos os dias depois da escola. Vovó, você tem que melhorar, disse Diego, sério, segurando a mão dela. Quem vai fazer aquele bolo de chocolate se você não estiver aqui? Ninguém faz igual você, concordou Mateus. Graciela riu, fraca. Vou ensinar a receita para sua mãe. Assim vocês sempre vão ter o bolo. Não é a mesma coisa. Tem que ser você fazendo, insistiu Diego. A doença fez Graciela refletir sobre a mortalidade, sobre o legado. Numa conversa com Alexandre, ela disse algo que ele levou para o coração. Filho, seu pai passou a vida construindo um império de negócios e sabe o que sobrou? Dinheiro. Só isso. Os funcionários não lembram dele com carinho. Os sócios viraram concorrentes assim que ele se foi. Não sobrou nada humano, nada real. Não cometa o mesmo erro.
Construa um legado em pessoas, em relações, em amor. Isso é o que dura. Alexandre olhou para os netos brincando num canto do quarto do hospital. Acho que já tô no caminho certo. Tá sim. Finalmente. Ela apertou a mão dele. Tô orgulhosa de quem você se tornou. Demorou, mas chegou. Graciela se recuperou completamente, mas o susto fez a família se unir ainda mais. Começaram a fazer jantares semanais juntos, a criar tradições, a valorizar cada momento. 1 ano e meio depois do reencontro, Alexandre finalmente fez a pergunta de novo, sem pompa ou circunstância. Foi numa quinta-feira comum, depois que as crianças dormiram, enquanto lavavam a louça do jantar juntos. Casa comigo? Perguntou do nada. Daniela quase deixou o prato cair. O quê? Casa comigo de novo. Dessa vez, direito. Alexandre, eu sei que da última vez estraguei tudo, mas somos diferentes agora. Eu sou diferente e não quero passar mais um dia sem poder te chamar de minha esposa oficialmente. Já vivemos como casados, eu sei, mas quero tornar isso oficial. Quero que as crianças vejam que estamos comprometidos de verdade, que isso é pra sempre. Quero acordar todo dia sabendo que você escolheu ficar e te mostrar todo dia que eu também te escolho. Daniela largou o prato e secou as mãos. Tem certeza? Absoluta. Você é a única que quero. Sempre foi. E se a gente brigar de novo, se as coisas ficarem difíceis, vamos conversar, vamos resolver, vamos pedir ajuda se for preciso, mas nunca mais vamos desistir. Ela o encarou por um longo momento. Não quero festa grande, nada extravagante. Casar no cartório tá mais que bom para mim. E as crianças são os padrinhos, óbvio. E vamos fazer terapia de casal, preventivamente, para ter ferramentas quando as coisas ficarem difíceis. Combinado? Então, sim. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Caso com você de novo, porque acredito que aprendemos, que crescemos e que dessa vez vai dar certo. Casaram-se 2 meses depois, numa cerimônia íntima, só a família próxima e amigos importantes. Mateus e Diego foram os padrinhos, usando terninhos e sorrisos enormes. Graciela chorou o tempo todo. Até alguns amigos da barraca de churros apareceram, aquelas pessoas que ajudaram Daniela nos momentos mais difíceis. Não havia lista de presentes caros ou lua de mel na Europa. Passaram um fim de semana numa pousada simples no interior, só os 4, construindo memórias como uma família completa. Somos uma família de verdade agora, declarou Diego no café da manhã da pousada. Sempre fomos, corrigiu Daniela suavemente. Mas agora temos o papel para provar. Papel é só papel, disse Mateus, com uma sabedoria além da idade. O que importa é que a gente se ama. Alexandre trocou um olhar com Daniela. Eles tinham feito algo certo. Apesar de todos os erros, todas as dificuldades, todas as dores do passado, criaram 2 crianças incríveis que entendiam o que realmente importava na vida. Os anos seguintes foram de construção constante. Nem tudo foi perfeito. Ainda tinham brigas, dias difíceis, momentos de estresse. Mateus desenvolveu ansiedade na escola e precisou de acompanhamento psicológico. Diego passou por uma fase rebelde aos 8 anos. A nova escola de Daniela teve problemas de gestão e ela pensou em desistir várias vezes, mas enfrentaram tudo juntos. Foram à terapia com Mateus, aprenderam técnicas para acalmar a ansiedade, ajudaram-no a processar as emoções, estabeleceram limites claros, mas amorosos com Diego, entendendo que a rebeldia era um teste para ver se os pais continuariam lá, mesmo quando ele se comportasse mal. Apoiavam Daniela quando ela decidiu sair da escola problemática e abrir sua própria escolinha comunitária. Alexandre investiu na escolinha, não como chefe ou controlador, mas como parceiro. Era pequena, só uma sala adaptada, numa casa alugada, atendendo 15 crianças de famílias de baixa renda. Daniela não ganhava muito, mas estava radiante. Era seu sonho finalmente realizado. Olha só,
disse ela a Alexandre uma tarde, observando as crianças brincarem. Passamos de uma barraca de churros para isso. Quem diria? Você sempre foi incrível, só precisava de uma chance. Nós precisávamos de uma chance, corrigiu ela. Nós dois. E conseguimos. Contra todas as probabilidades. Conseguimos. No 10º aniversário dos gêmeos, toda a família se reuniu para a festa. Já não eram só Daniela, Alexandre, as crianças e Graciela. Agora havia primos, tios, amigos que viraram família. O quintal da casa nova que compraram estava cheio de vida, risas, amor. Alexandre observava tudo de um canto, com um sorriso permanente no rosto. 10 anos atrás, ele estava sozinho num apartamento vazio, achando que sucesso se media em zeros na conta bancária. Agora sabia a verdade. Sucesso era isso: família, conexão, amor. No que está pensando? Daniela apareceu ao lado dele, passando o braço pela cintura dele. Em como sou sortudo. Em como consegui uma segunda chance que não merecia. Claro que merecia. As pessoas erram, Alexandre. O que define o caráter não é o erro, é o que você faz depois. E acha que fiz certo. Olha ao redor. Ela apontou para a festa. 2 crianças felizes e saudáveis, uma família unida. Amor de sobra para todo mundo. Sim, você fez muito bem. Mateus veio correndo. Pai, mãe, venham brincar. A vovó está organizando uma brincadeira de queimada. Eles se olharam e riram. Vamos, disseram ao mesmo tempo. Enquanto corriam para a brincadeira, Alexandre segurou a mão de Daniela. Ela apertou de volta. Não precisavam de palavras. Depois de todo o caminho tortuoso que percorreram, chegaram onde deveriam estar, juntos, inteiros, completos. A escolinha de Daniela cresceu. Em 3 anos, tinha 3 salas, 6 professoras e atendia 50 crianças. Ela implementou um sistema onde pais que podiam pagar ajudavam a financiar bolsas para quem não podia. Era pequeno comparado a impérios educacionais, mas o impacto era imenso. Crianças que nunca teriam acesso a uma educação de qualidade estavam aprendendo, crescendo, sonhando. Alexandre se envolveu também, usando sua experiência em gestão para ajudar com a administração, captação de recursos, parcerias, mas sempre nos bastidores, sempre deixando Daniela brilhar. Era o projeto dela, o sonho dela. Aos 12 anos, Diego declarou que queria ser chefe. Mateus queria ser psicólogo infantil. Ambições normais de crianças que podiam mudar 1000 vezes, mas eram incentivadas. Alexandre e Daniela se certificavam de expor os filhos a diferentes experiências, diferentes possibilidades. Vocês não precisam decidir agora, disse Alexandre numa conversa sobre o futuro. Tem tempo de sobra para descobrir quem querem ser. Mas e se a gente não for tão bem-sucedido quanto você, pai? Perguntou Mateus, com a insegurança típica da adolescência. Sucesso não se mede em dinheiro ou status, disse Alexandre com firmeza. Se mede em paz, em relações, em acordar feliz com a vida que você construiu. Se conseguirem isso, serão mais bem-sucedidos do que eu jamais fui naqueles anos em que tinha tudo, mas não tinha nada. Daniela, ouvindo da cozinha, sorriu. Alexandre realmente mudara. Nunca voltou a ser o workaholic que fora. Mantinha o equilíbrio, as prioridades certas. Claro que havia tentações, ofertas lucrativas, oportunidades de voltar ao mercado em cargos altos. Mas toda vez que algo assim surgia, Alexandre lembrava dos 6 anos perdidos. Lembrava da barraca de churros, das crianças que não conheciam bebês e recusava. Numa tarde especial, quando os meninos tinham 13 anos, Alexandre os levou de volta à esquina da Avenida Reforma, o mesmo lugar onde vira Daniela pela primeira vez depois de 6 anos. Por que estamos aqui, pai? Perguntou Diego, confuso. Porque aqui foi onde tudo mudou. Aqui foi onde vi sua mãe de novo. Vi vocês pela primeira vez. Aqui foi onde minha vida de verdade começou. É estranho pensar que a gente vendia churros aqui, comentou Mateus. Parece outra vida.
Era outra vida, concordou Alexandre. Mas vocês precisam saber que essa vida, por mais difícil que fosse, construiu quem vocês são hoje. A luta da sua mãe, a força dela, isso tá no DNA de vocês. Nunca esqueçam de onde vieram. Nunca esquecemos, pai, disse Diego, com seriedade. A mãe conta histórias dos tempos difíceis, de como ela não desistiu. Ela é a pessoa mais forte que conheço, admitiu Alexandre. Muito mais forte que eu. Vocês são fortes juntos, observou Mateus. É como se completassem um ao outro. De volta em casa, Daniela preparava o jantar quando Alexandre a abraçou por trás. Obrigado, disse. Pelo quê? Por não desistir, por continuar lutando mesmo quando teria sido mais fácil jogar a toalha, por criar 2 meninos incríveis sozinha, por me dar uma segunda chance quando eu não merecia. Por tudo! Ela se virou nos braços dele. Para de agradecer, há de se diminuir. Já estamos juntos de novo há anos. Em algum momento você precisa parar de viver na culpa do passado e simplesmente viver. Tô vivendo mais do que nunca. Ele beijou a testa dela. Só quero que você saiba que eu vejo. Vejo tudo o que você fez, tudo o que você é, e sou grato todos os dias. Eu também sou grata. Você voltou, ficou, construiu isso com a gente. Não é só mérito meu, é principalmente seu. Nosso, corrigiu ela com um sorriso. É mérito nosso porque fizemos juntos e vamos continuar fazendo. Os anos seguiram passando. Mateus e Diego cresceram. Tornaram-se adolescentes com personalidades distintas. Mateus era mais introspectivo, sensível, gostava de ler e escrever. Diego era expansivo, sociável, sempre com amigos em casa. Mas ambos eram gentis, respeitosos, com valores sólidos. Quando Mateus completou 16 anos, foi conversar com os pais. Estive pesquisando sobre nossa história. Quero escrever um livro sobre ela. Um livro? Daniela ficou surpresa. É, sobre uma mãe solteira que cria gêmeos vendendo churros e como o pai, que não sabia que eles existiam, os descobre e muda toda a vida dele. Acho que é uma história que precisa ser contada. Vai ser ficção? Perguntou Alexandre. Inspirada em fatos reais, sorriu Mateus. Claro que vou mudar nomes, alguns detalhes, mas a essência é nossa. Nossa família, nosso recomeço. Eu adoraria ler, disse Daniela, emocionada. Mateus trabalhou no livro por 2 anos. Quando finalmente foi publicado por uma editora pequena, tornou-se um sucesso inesperado. A história de superação, perdão e família ressoou com muitas pessoas. Mateus foi convidado para dar palestras em escolas, participar de podcasts, dar entrevistas. Olha o que você criou, disse Alexandre uma noite, folheando o livro pela 10ª vez. O que nós criamos, corrigiu Mateus. Vocês viveram, eu só escrevi. Você tem um dom para palavras que não sei de onde veio, disse Daniela, orgulhosa. Veio de vocês, da mãe que conta histórias incríveis, do pai que sempre explicava as coisas com uma paciência infinita. Vocês me ensinaram a ver profundidade nas coisas.